Oi, gente. Hoje eu vou dar início ao nosso oitavo vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as provas operatórias piagetianas. Vou abrir aqui os slides para a gente acompanhar. Prontinho. Para quem ainda não sabe, eu sou estudante da Uninter, Centro Universitário Internacional. Meu nome é Ayla Cristina dos Reis, meu RU é 20 27 218. Eu curso licenciatura em psicopedagogia. Esse é um estágio supervisionado, nesse primeiro estágio que eu estou realizando nesse formato, que é um formato de extensão, é o estágio supervisionado psicopedagogia em diferentes contextos. Eu escolhi o tema o que é psicopedagogia. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. A gente está fazendo esses vídeos porque agora em pandemia a gente está tendo a oportunidade para não parar o nosso curso, para ficar um dia com nossos estágios, a oportunidade de estar gravando esses vídeos em forma de curso de extensão, para levar informação para a comunidade, informação para as pessoas. Eu escolhi o tema que é psicopedagogia, que me deparei com muitas dúvidas durante esses últimos anos que eu estou cursando. As pessoas perguntavam muito o que faz um psicopedagogo, o que é a psicopedagogia, então eu resolvi desenvolver esses vídeos contando um pouquinho, explicando um pouquinho, para vocês entenderem melhor o que é a psicopedagogia, a função dela na sociedade, a importância, né, da psicopedagogia, e eu acho que cada vez mais importante nos dias que a gente tem vivido, tá? Então, no primeiro vídeo, eu expliquei mais ou menos como seriam, né, os nossos passos uma programação. No segundo vídeo foi passado o que era psicopedagogia. Num outro vídeo, uma grade curricular que estuda o psicopedagogo. Para quem não viu, pode entrar lá no meu canal e estar assistindo esses vídeos anteriores. E continua assistindo os vídeos que vão vir ainda. Vamos ter mais, eu vou tentar explicar mais detalhes para vocês dos transtornos, das dificuldades de aprendizagem que eu citei em vídeos anteriores. Aí eu vou tentar explicar melhor cada um deles, né? Alguns, para a gente deixar claro, para que vocês entendam melhor o trabalho do psicopedagogo. Então não esquece de ver os vídeos, de curtir, deixar seu comentário. Eu gostaria muito de estar recebendo perguntas, porque no último momento eu vou fazer junto com a Usana, a gente vai fazer uma entrevista com ela e depois a gente quer fazer um tirar dúvidas, responder essas perguntas, e vai ser muito importante ter a participação de vocês e que a gente possa esclarecer alguma dúvida que ficou nesse caminho, para que vocês compreendam melhor o que é a psicopedagogia, o trabalho do psicopedagogo, perante a escola, na clínica, a pedagogia hospitalar, todos esse vasto campo de trabalho do psicopedagogo, de atuação do psicopedagogo. Então, deixa a sua pergunta, tá bom? Então, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre provas operatórias piagetianas. As provas piagetianas, elas têm grande importância para a psicopedagogia. Elas nasceram como um recurso epistemológico de investigação empírica da construção do conhecimento em crianças. Foi assim que nasceu as provas operatórias. Através delas, Piaget ele pôde demonstrar, teoricamente, que os conhecimentos eles não eram inatos ou impostos a partir do meio, mas que eles proviam de um resultado de uma construção gradativa, né? A sua intenção era construir uma teoria de conhecimento e, para tal, ele utilizou o método clínico, aperfeiçoando e adaptando quando conveniente ao seu experimento, né? Ele apresenta 4 etapas da elaboração desse método clínico. Verbal, a primeira verbal, né, observação direta.
A segunda, observação crítica. A terceira, formalização, combinação do pensamento verbal e as operações efetivas e concretas. E a quarta, inclusão de perguntas interdisciplinares. Atualmente, as provas piagetianas, elas vêm sendo amplamente utilizadas na clínica psicopedagógica para avaliação do raciocínio e a construção de conhecimento de crianças na fase escolar. Por intermédio delas é possível investigar e avaliar o nível cognitivo da criança e constatar se este realmente corresponde à sua idade cronológica ou se existe alguma defasagem. Entretanto, é imperioso que se observe alguns critérios antes de administrar essas provas. Um dos primeiros é a necessidade de estabelecimento de indivíduo entre o entrevistador e o entrevistado. A gente falou isso no vídeo passado sobre essa confiança, né, que se estabelece. A ausência de vínculo pode gerar desconforto e apreensão do entrevistado, podendo esses aspectos emocionais vir a interferir no processo avaliativo. Então, a gente não pode esquecer que essa criança, esse indivíduo, ele tem que estar muito à vontade para que todo esse trabalho do psicopedagogo possa ser realizado. Tem que criar-se um vínculo. E ali onde acontece, né, na IOCA, que a gente falou no vídeo passado, essa interação, esse início de relacionamento, de confiança, né? Então, é muito importante esse vínculo criado com o psicopedagogo, com o indivíduo, com a criança principalmente. Outro aspecto importante é o levantamento de hipóteses por parte do entrevistador, no caso psicopedagogo. Na verdade, as hipóteses elas constituem o ponto de partida para toda a investigação. Então, é diante da hipótese que o psicopedagogo vai evoluir na investigação dele, né? O processo de investigação se dará através de diálogos informais e flexíveis, adaptáveis ao contexto encontrado. Deve-se prestar bastante atenção e observar as respostas e justificativas do entrevistado, porque é pelo meio delas, né, que os processos de pensamento vão ser expostos. Além disso, todo o contexto deve ser estudado, né, o comportamento, o posicionamento, a fala, as inquietações, as apreensões, os argumentos, a organização ou a desorganização, a manipulação de objetos, as ansiedades, as apatias. Entretanto, a gente para que se possa, né, avaliar o material coletado, é imprescindível que se conheça bem as características das etapas do desenvolvimento humano, né? Então, assim, para que o psicopedagogo ele possa realmente avaliar, analisar esse material que ele coletou durante as provas operatórias piagetianas, ele precisa conhecer muito sobre o desenvolvimento humano, como se dá o desenvolvimento humano, cada etapa do desenvolvimento humano da criança. A eficácia da investigação é feita através do uso das provas, vai se dar por competência do entrevistador ao aplicá-las. Então, o psicopedagogo tem que conhecer bem o trabalho que ele está realizando. É preciso que ele possua domínio de todo o processo, a aplicação, a evolução e a obtenção de hipóteses e conclusões. A categoria das provas operatórias por idade. Vou falar um pouquinho agora. Mediante as pesquisas e as observações de Piaget, ele classificou e agrupou as provas operatórias por idades. Devido a esse minucioso trabalho, é possível se ter referencial preciso na hora da seleção da prova aplicada. A categoria das provas mostra o nível de estrutura cognitiva que o indivíduo é capaz de operar na situação apresentada. Então, como vai funcionar a questão de aplicar as provas operatórias? Conforme a idade.
Conforme a idade, existem as provas corretas, porque aquelas provas foram desenvolvidas para essa capacidade da faixa etária, né? Essa criança ela é capaz de desenvolver, de realizar as provas operatórias para aquela idade. Então, elas são separadas por idade, né? Eu vou falar um pouquinho das idades e quais seriam as provas. Da idade de 6 anos, a prova seria a conservação e seriação. A conservação são pequenos conjuntos discretos de elementos. A seriação é seriação de palitos. Mas para frente a gente vai dar uma olhadinha, eu vou mostrar para vocês umas imagens das provas operatórias piagetianas e vocês vão entender isso melhor. Com 7 anos vai se encaixar a prova seriação, que é a de palitos, conservação, que são pequenos conjuntos discretos de elementos, matéria, comprimento, superfície e líquido. E a prova de espaço, que é unidimensional. De 8 a 9 anos, vão se encaixar a prova de conservação, classificação e espaço. A conservação é massa, comprimento, superfície, líquido e peso. A classificação para essa idade é mudança de critério, quantificação de inclusão de classes, interseção de classes. Espaço seria unidimensional e bidimensional. Nas crianças de 10 até 12 anos, vão entrar conservação, classificação, espaço e conservação. A conservação em dois momentos aqui diferentes, né? Entra de 10 a 12 anos. Num primeiro momento, massa, comprimento, superfície, líquido e peso. Num segundo momento, vai entrar volume. Aí entra a classificação, mudança de critério, quantificação de inclusão de classes, interseção de classes e espaço, que é unidimensional e bidimensional. Há mais de 12 anos, né, com mais de 12 anos, vai entrar conservação, pensamento formal, que não entrou em nenhuma idade anterior, e espaço. No caso da conservação, aqui, a partir dos 12 anos, acima de 12 anos, vai entrar volume. No pensamento formal, é combinação de fichas, permutação de fichas e predição. Já no espaço, a gente vai para o espaço tridimensional, né? Lá a gente estava uni e bi, agora espaço tridimensional. Então, essa é a separação das provas por idade e quais são os tipos que deveriam ser aplicados em cada idade. Os tipos de provas operatórias e a sua finalidade, né, o seu objetivo. O objetivo principal das provas operatórias é descobrir e avaliar a noção-chave do desenvolvimento cognitivo. Ele vai revelando, então, qual o nível de pensamento alcançado pela criança, ou seja, o nível de estrutura cognitiva com que ela opera, com que ela está trabalhando, né? As provas operatórias, elas foram organizadas com o objetivo de criar certo tipo de escala de desenvolvimento intelectual e, sobretudo, de testar a validade das hipóteses de Piaget. Né? O fundamentar, na verdade, ele foram criados para fundamentar o sujeito epistêmico. Os tipos de provas operatórias e a sua finalidade e objetivo específico, eu vou passar dividido também para vocês agora, não por idade, mas por prova. Né? Quais são as provas? Vou explicar um pouquinho mais delas. Conservação de pequenos conjuntos discretos de elementos. Qual a finalidade e o objetivo dela? É avaliar a noção de número e desenvolvimento da conservação de quantidade contínua em 3 estágios. 1. Comparações globais, sem percepção de quantidade. 2. Correspondências intuitivas, percepção espacial apenas
presa e correspondência. E 3, correspondência operatória, que é a percepção desconectada da correspondência. Outra prova, conservação de superfície. Qual é a finalidade e o objetivo? Avaliar a permanência de superfície, noção de superfície. Outra prova, conservação da quantidade de líquido. Qual é a finalidade e o objetivo dessa prova? Avaliar a noção de conservação de quantidades contínua com líquido vazado em recipientes com dimensões distintas, ou seja, um diferente do outro. Outra prova, conservação da quantidade de matéria, massa. Avaliar a noção de conservação de quantidades contínuas frente às modificações de sua forma. Outra prova, conservação de peso. Qual finalidade e objetivo? É avaliar a conservação de peso apesar das deformações que a matéria venha a sofrer. Olha que eu vou mostrar as fotos para vocês vão entender um pouquinho. Conservação de volume. Qual é a finalidade e o objetivo? Avaliar a conservação de volume consiste em reconhecer que o espaço ocupado por uma determinada quantidade de substância não varia, qualquer que seja a forma que se dê à substância. Outra prova, conservação de quantidade de líquido. Avaliar a resolução do conflito entre a impressão perceptual e o conceito. 3 estágios. 1, não conservador. 2, intermediário. E 3, conservador. Outra prova. Conservação de comprimento. Avaliar a noção de conservação de comprimento. Estudar o desenvolvimento da capacidade infantil para calcular longitudes. Outra prova, mudança de critério ou dicotomia. Qual é a finalidade e o objetivo? Avaliar a capacidade de classificar objetos. Olha só quantos trabalhos, quanta coisa dá para trabalhar com as provas piagetianas, né? Quantificação da inclusão de classes. Qual é o objetivo? Avaliar a capacidade de quantificar a inclusão de classes. Um esquema antecipatório que combina de forma móvel os procedimentos ascendentes e descendentes. Outra prova, interseção de classes. Avaliar a capacidade de estabelecer que um conjunto de elementos possua simultaneamente atributos dos outros dois. Outra prova, seriação. Qual o objetivo? Avaliar a capacidade de seriar, classificar, ordenar objetos de forma crescente ou decrescente por atributo comum, menor, maior ou menor, Espaço unidimensional. Qual é o objetivo? Investigar a capacidade de mensurar em relação a uma dimensão. Espaço bidimensional. Objetivo: investigar a capacidade de localizar um ponto em função de 2 dimensões. Espaço tridimensional. Objetivo: investigar a capacidade de medição tridimensional. Outra prova, pensamento formal ou hipotético dedutivo. Qual o objetivo? Investigar através da combinação, permutação e predição de fichas o nível de pensamento formal, o sistema de lógica proporcional. Então, essas são as avaliações, as provas operativas piagetianas. Avaliação das respostas. Como que se dá a avaliação dessas respostas?
Uma avaliação eficaz, ela não se dará apenas pela análise das respostas obtidas nas provas. O aplicador deve observar o contexto geral, as reações, a postura, a fala, inquietações, reação diante do desconhecido, os argumentos, a organização e a manipulação do material. Então, a gente já deu para entender que o olhar do psicopedagogo tem que ser muito atento a cada detalhe, para que ele possa realmente levantar a hipótese e fazer um diagnóstico. O nível que cada criança vai alcançar em cada uma das etapas vai revelar o grau de sua estrutura operatória. Dessa forma, será possível identificar o nível de pensamento alcançado por ela. As respostas elas podem ser classificadas dentro de 3 níveis, como sugere Visca. Nível 1, não conserva, não atinge nível operatório neste domínio. Nível 2, intermediário, respostas oscilantes, instáveis ou incompletas. Ora conserva, ora não conserva. O nível 3, respostas firmes, demonstram aquisição da noção. Então, vão ser avaliados nesses 3 níveis, em um dos 3 níveis, né? Bom, as provas operatórias, como instrumento de pesquisa e avaliação, aqui é mais uma curiosidade que eu estou trazendo para vocês. Muito do entendimento que hoje se tem sobre o desenvolvimento infantil, ele pode ser atribuído ao legado deixado por Piaget, né? Que é o criador das provas operatórias piagetianas, tanto que leva o nome dele. E os seus colaboradores, né? Tem muitos estudiosos que se basearam em Piaget e foram trazendo mais novidades em cima de tudo aquilo que ele deixou, aquele legado de estudo que ele deixou para a gente. É graças às suas pesquisas e às investigações que as ciências têm alcançado mais conhecimento sobre o raciocínio humano e suas características. Através das provas operatórias, né, instrumentos que foram criados para observação clínica, o desenvolvimento cognitivo ele pode ser nivelado e o raciocínio lógico investigado, descrito e compreendido. Então, graças a esse estudo todo que Piaget deixou para a gente, as provas operatórias piagetianas, que o desenvolvimento cognitivo pode ser estudado, nivelado e o raciocínio lógico investigado, descrito e, claro, compreendido, né, gente? Bom, eu acho que essa explicação foi boa até aqui, né, para a gente entender melhor o que são as provas operatórias piagetianas. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí as imagens daquilo tudo que a gente falou da balança para medir a massa, né, a quantidade. A gente tem ali os potinhos para também fazer esse trabalho de algumas provas. Aqui, ó, outra imagem para a gente ver melhor, né? Ali o trabalho da parte que a gente cita aqui, ó, a capacidade de mensurar em relação a uma dimensão, né, unidimensional, a inclusão de classes ali, que é para avaliar a capacidade de quantificar a inclusão de classes, o esquema antecipatório que combina de forma móvel os procedimentos antecedentes e descendentes, estava assim, fica assim. Ali a gente tem aqui, ó, que a gente utiliza com as crianças deixa eu ver a idade, confirmar a idade aqui, a seriação, né? Ali os palitos, né? Para vocês verem, deixa eu ver aqui, tá vendo a mesmo esquema, o mesmo material. Aqui, ó, os copinhos, né? Do volume.
certo? Dá pra gente ver bem. Aqui, ó, a balança. Pode ser trabalhado com a massinha, né? Você pode ver ali que a forma, né, que aqui a gente fala da massa, né? Comprimento, superfície, líquido, peso, na conservação, né? Na conservação a gente vai trabalhar essa balança. Na conservação, ó, pequenos conjuntos discretos de elementos, matéria, comprimento, superfície, líquido, que a gente vai trabalhar lá nos copinhos. Sempre em conservação. A gente vai trabalhar volume aqui, ó, de 10 a 12 anos, volume, que eles vão entender que o formato não quer dizer que seja o mesmo, que seja um peso diferente, se mudou o formato, por exemplo, conservação da quantidade de matéria, massa, que avaliar a noção de conservação de quantidades contínuas frente às modificações da sua forma. Bem interessante, né? A massinha se encaixa muito bem aí. Aqui eu trouxe essa foto, por quê? Aí, de repente, vem um questionamento. Nossa, mas esse material psicopedagógico, ele é muito caro. Inclusive, eu vou trazer, a gente vai gravar uma entrevista com a Osana, como eu já disse anteriormente. E eu quero que a Osana traga um pouco dessa experiência que ela já teve. E eu vou pedir para ela dividir com a comunidade, com todos vocês, sobre essa questão de material do psicopedagogo, que eu acho muito importante a gente trazer essa questão. E vou pedir para ela contar essa experiência dela para a gente, para vocês. Eu trouxe essa imagem porque essa imagem relatou para mim o material alternativo. A gente sempre consegue um material alternativo para trabalhar. Se você pretende ser um psicopedagogo e for auxiliar um trabalho voluntário, por exemplo, uma comunidade carente, e você não tem material para levar até essa comunidade para desenvolver o seu trabalho lá. Existe como produzir um material alternativo, um material que você tem em casa, um material que você vai fabricar com material reciclado, um material alternativo, né? Cria esse produto que você com certeza vai conseguir desenvolver algo próximo ou igual e vai conseguir levar essa ajuda para essa comunidade carente, com certeza. Não só na psicopedagogia, né? Mas na pedagogia também, no ensino. A gente vê, se a gente for procurar, existe muitos lugares carentes que não têm condições de comprar material para a escola, material para os alunos, e tem professores produzindo, dentro da sua criatividade, da sua capacidade, um material alternativo para ensinar e auxiliar essas crianças. O importante para elas é o aprender. Elas estão prontas para aprender. Então, não importa qual seja o material. Não tem, eles não sabem, eles não querem saber quanto custou aquele material, se é o mais caro, se é o mais barato, ou se foi feito em casa. Eles querem aprender. Isso é muito importante. Então, eu trouxe essa imagem para despertar essa consciência do aprender, do procurar, do se dedicar. E hoje a gente tem a internet que traz muitos exemplos, nos mostra como obter esses recursos, como fazer, né? E tenho certeza espero que dê uma instalada em todos para que vocês busquem o melhor, se dedicar, e lembrando que a aprendizagem
ela tem que acontecer para todos, e gostaria da psicopedagogia para todos também. Eu já até trouxe uma fotozinha da psicopedagogia para todos um tempo atrás. E busquem porque existem soluções. Essa é a mensagem que eu quis trazer com essa foto, né? E, bom, provas piagetianas, eu trouxe esse slide porque eu achei esse dizer de Jean Piaget muito importante e forte. O professor não ensina, mas ele arranja modos de a própria criança descobrir. Cria situações problemas. Um professor que cria situações problemas para os seus alunos, com certeza ele está levando essa criança ao descobrir. E com certeza essa criança vai se sentir desafiada e cada vez mais ela vai procurar esse descobrir na vida dela. Ele vai ter prazer, o que é mais importante. Então, professores, psicopedagogos, criem situações problemas para essas crianças. Vai ser muito importante. Bom, eu vou finalizar o nosso vídeo de hoje, nosso 8º vídeo já. Ainda vem muito mais pela frente, tenho certeza que vocês vão gostar. Ainda vou falar sobre algumas dificuldades, alguns distúrbios de aprendizagem. Vou tentar trazer um material real para vocês, alguma coisa para vocês verem, além de fotos. E não se esqueça, em breve vai começar as nossas entrevistas com a Usana. E deixa a sua pergunta, porque no final, no último vídeo, nós vamos fazer um vídeo de tira dúvidas e quero responder essas perguntas, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Muito obrigada. Não esquece de curtir, deixar seu comentário e as suas perguntas, tá? Tchau, gente.